Chegamos então à nossa tão esperada aula para calcular agora a quantidade de terra, tanto do corte quanto do aterro. Mas antes de eu começar a jogar toda essa teoria para vocês, eu quero bater um papo rápido com você. A primeira coisa que você tem que entender, e eu já verifiquei alguns vídeos na internet, alguns profissionais, para fazer a implantação do CAPS, que é o nosso famoso platô, a pessoa desenha um piso e utiliza um comando que a gente tem dentro do Revit que chama escavar. E aí ele escava o pedaço de terra que está para cima, completo, que está faltando, e coloca ali o piso e você acha que o platô está implantado. Para modelagem arquitetônica, isso é válido. Mas o Revit, quando você desenha o piso, ele não calcula a quantidade de corte nem de aterro. Todas as vezes que você quiser calcular essa quantidade de terra que eu vou pôr e que eu vou tirar, a gente tem que usar o comando região graduada, que fica dentro de massa e terreno. Esse região graduada, ele cria dois terrenos. Ele faz um terreno e o outro terreno serem dois terrenos. E aí a gente vai perceber durante as explicações agora que eu vou ensinar para vocês um comando chamado fases do Revit. Esse comando fases ele é muito usado quando eu faço projeto de reforma. Resumidamente, nós vamos ter uma aula depois disso, mas para você não ficar tão perdido, o que a fases dentro do Revit faz? Vamos supor que eu vou fazer uma reforma. Eu vou lá, desenho exatamente como o meu local está, e aí eu coloco ele numa fase que a gente chama existente, certo? E aí, conforme eu for fazendo as alterações, essa parede eu vou quebrar, essa parede eu vou colocar, esse lavatório eu vou tirar, e essa pintura eu vou colocar. Ele vai entrar numa fase que a gente chama de reforma. E aí, nessa fase reforma, normalmente eu configuro para o que eu tiver demolindo ficar de vermelho, o que eu for implantar ficar de azul. E aí, por fim, eu tenho uma outra fase que é a nossa construção final, que é como vai ficar o meu projeto após essa reforma. Esse mesmo comando de fase eu vou usar aqui dentro do Revit, porque eu vou criar dois terrenos usando região graduada, um terreno eu vou deixar em fase existente e não vou mexer nele. E o outro terreno eu vou chamar de construção nova. Esse sim eu vou alterar. Eu vou pegar todos os pontos dele e vou colocar a uma altura que eu quero implantar a minha UBS, a uma altura que eu queira fazer o meu platô. E aí sim ele vai conseguir calcular para a gente a massa e o terreno. Maravilha? Então vem comigo que eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Eu estou aqui com o Revit aberto agora. O que vocês precisam observar é que em massa e terreno, eu tenho uma opção chamada região graduada. Ela só vai aparecer para mim quando eu não tenho nada clicado no meu objeto. Se eu clicar no meu terreno, ele não aparece. Se eu clicar fora, ele aparece. Então eu venho em região graduada, seleciono ela, uso essa primeira opção, criar uma nova topografia igual à existente. Clico aqui e agora sim eu seleciono qual que eu quero. Como o nosso CAPS vai estar nessa, eu clico nela, pronto, e dou um ESC. Já foi criada, mas você ainda não percebeu. Agora vamos brincar um pouquinho para eu mostrar para você que eu tenho duas regiões aqui. Eu clico sobre o terreno, eu vou aqui em deslocamento de altura, vou colocar 10 metros, só para você enxergar o terreno, e vou dar um OK. Perceba, não vou nem colocar 10, eu vou colocar 20 metros e vou dar um OK. Perceba que eu tenho a parte de baixo, aqui, uma cor que ele criou o terreno, que é esse daqui, e na de cima eu tenho a outra cor do terreno. Novamente, se eu pegar esse terreno de baixo aqui e colocar a 40 metros, ó, você vai ver os dois aqui, tá? Foram os dois terrenos criados com a região graduada. Agora, eu preciso pegar esses dois terrenos e colocá-los em fases separadas, tá? Então, esse terreno aqui, eu vou deixar ele numa fase que eu chamo existente. E esse terreno aqui, já com um aspecto um pouco mais parecido com o que vai estar em loco, eu vou chamar ele de construção nova. E agora vem uma parte que é um pouquinho mais complicada, que eu vou pedir bastante atenção sua. Se eu vier aqui em gerenciar fases, ó, esse ícone, ele mostra aqui pra gente em filtro de fases um monte de fases. Ó, talvez o seu não tá igual ao meu. Mas se você for em gerenciar fases, tudo onde estiver escrito por categoria é o que vai aparecer para mim. Então, por exemplo, eu quero que apareça, eu quero que aquele terreno com formato já arquitetônico seja o meu terreno novo. Então, se eu clicar aqui, ó, mostrar completo, vai aparecer o terreno novo, vai aparecer o terreno existente, mas eu não quero que apareçam os dois. Eu quero que apareça apenas o novo. Então repara que se eu clicar mostrar novo,
Na coluna novo, eu tenho por categoria. E na coluna existente, eu tenho não exibido. Então, nós vamos usar exatamente esse comando aqui, ó. Mostrar novo por categoria e não exibido. Vamos ver isso agora na prática? Eu vou clicar aqui em OK. Eu venho e faço o seguinte movimento agora. Eu pego aqui, é esse terreno que eu selecionei, que está com o modelo arquitetônico que eu quero trabalhar. Eu venho, seleciono ele, vou na barra de propriedades e venho aqui e falo que ele é um terreno novo, ó. Construção nova, OK. O outro terreno, esse que vocês estão vendo que está no tom azul, você quer ele apenas como uma fase existente. Então você vem aqui, seleciona ele, clica em existente e aqui na fase demolida você coloca nenhum e dá um aplicar. Ele trocou de cor, mas não é o assunto nosso dessa aula, porque aqui em fases, ó, quando você vem sobreposição de gráficos, o existente foi configurado para ficar exatamente nessa cor que vocês estão vendo como cinza, tá bom? Vou dar um OK aqui. Então, quando eu clico sobre o meu terreno, eu configuro ele como terreno novo ou terreno existente. Até aí tudo bem? Agora, o que você vai fazer é o seguinte, clicar fora e falar, eu já tenho um nome para cada um. Eu já dei nome para os meus dois filhinhos aqui. E agora, qual que eu quero que apareça na nossa vista? Agora eu clico fora, desço aqui na barra de propriedades e no ícone fases, em mostrar tudo, eu falo para ele, ó, eu quero apenas mostrar o novo. Lembra que quando eu coloco mostrar o novo, ó, ele vai aqui em fases, deixar o novo aparecendo e não vai exibir para mim esse outro, tá? Vou dar um OK. Mas antes de eu fazer isso, ó, eu vou pegar aqui, vou colocar mostrar tudo, vou pegar esse bonitão aqui, vou voltar ele para o 0, que é onde ele estava. Agora eu venho aqui embaixo, clico fora, em fases e coloco mostrar novo. Aplico, vê o que ele sumiu, tá? E tô na fase construção nova. Pego esse outro, volto ele pro deslocamento de altura no ponto 0 e agora o meu terreno está pronto para eu trabalhar o platô. Então esse primeiro trabalho de configurar as fases é o mais difícil. Depois a gente vai treinar um pouco mais, mas já deu para você ter um pouco de noção. Então vamos trabalhar aqui como que a gente vai brincar com essas fases. Agora, como eu tenho dois terrenos, um está escondido, o Revit vai fazer o seguinte: tudo que eu mexer nesse meu terreno novo, ele vai calcular o corte e o aterro pro terreno, comparando com o terreno existente. Então, basta que eu clique no terreno que eu quero implantar o platô, clique em modificar subelementos, repara que eu tenho esse ponto menos 1,55, esse ponto no menos 1,18, menos 2, menos alguma coisa, menos 4, menos 1, 0. O que eu quero fazer? Eu quero calcular quanto vai dar de corte e quanto vai dar de aterro se eu pegar todo esse meu terreno aqui, todo esse meu platô, e colocar ele exatamente no ponto 0. Então, eu venho na parte superior direita em elevação e peço para jogar tudo para o ponto 0. 0,00 e dou um Enter. Pronto. Agora eu clico fora, dou um ESC. Repara que aqui eu tive aterro, que é o preenchimento com terra. E aqui nessa outra parte eu tive um corte, certo? Ó. Viu a diferença para cá e viu a diferença para cá. Depois nós vamos discutir o estacionamento. E é esse ponto agora, quando eu clico aqui, que ele mostra aqui do lado para a gente, ó, isso só vai acontecer depois que eu uso a região graduada, que ele mostra que nessa situação eu tive um corte, um preenchimento de 1.247,548. Isso não é legal. Esse corte barra preenchimento, ele pega o de preenchimento, subtrai do corte e fala quanto de terra está sobrando ou quanto eu estou adicionando. Esse número, para ser econômico, essa primeira linha, precisa ficar muito próximo do 0. Para que eu não tenha bota fora, para que eu não tenha que comprar de alguma jazida algum tipo de material. Então, esse ponto 0, que era o nosso 570 na curva inicial, não é o mais vantajoso. E aqui que está a coisa mais engraçada e mais legal do Revit. É eu editar novamente esses pontos e agora começar a trabalhar com isso. Selecionar tudo e colocar o que acontece se eu colocar ele no menos 0,50. Ó. Dou um ESC, clico nele.
Perceba que esse corte e preenchimento reduziu para 383. Olha o quanto eu economizei em baixar meio metro. Novamente, eu vou tentar chegar mais perto do zero. Eu vou selecionar esses pontos, vou pegar tudo que está aqui e vou colocar no menos 0,80. Vou dar um Enter de novo, vou dar um ESC, vou clicar fora, vou selecionar o meu sólido e agora ele foi para menos 134. Ou seja, eu estou tendo mais preenchimento, eu estou tendo mais corte e menos preenchimento. Dá para melhorar um pouco? Dá. É esse teste que eu queria mostrar para vocês. Seleciono, vou colocar aqui menos 0,75. Trabalhar com múltiplos de 5. Dou um ESC, clico. Agora sim, o ponto menos 0,75, ele faz com que eu não tenha quase nada de corte, quase nada de aterro. Ou seja, todo corte que eu faço, eu aproveito no meu aterro, não gasto com transporte, não gasto com compra. Mas eu ainda não posso bater o martelo que esse vai ser o meu platô econômico de implantação. Por quê? Porque eu não sei como que está a parte de esgoto e água pluvial, porque como eu estou muito para baixo, se eu não tiver essa parte de esgoto e água pluvial para o lado esquerdo, aqui, eu não consigo descer o terreno para aproveitar. Se ele estiver para cima da rua, eu teria que usar bombeamento. Isso não é muito bacana, tá? Outro ponto, eu ainda vou mexer um pouco nesse estacionamento. Talvez se eu tiver uma sobra muito grande no estacionamento de corte e aterro, compensa eu mexer novamente nesse outro. Mas a ideia nossa de trabalhar é sempre olhando esses pontos, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula eu vou fazer a análise para vocês aqui desse corte e aterro e vou criar uma tabela dentro do Revit para a gente começar a fazer uma análise um pouco mais precisa, tá bom? Fica comigo mais um pouquinho, toma uma água e daqui a pouco estaremos juntos de novo.